Oi pessoal, tudo bem? Sabe aquela peça fácil de fazer que não requer prática nem habilidade e que tu pode fazer com retalhos e ainda pode vender? É o que tu vai aprender hoje. Vem comigo. Eu vou te ensinar a fazer uma bandana pet, desde o molde até a finalização. Olha o encanto. É uma bandana para um pet de pequeno porte, assim como o Shih Tzu. Essa aqui já tem dono, é do Zia. Vamos para o passo a passo? Nós vamos precisar de uma tesoura, lápis ou lapiseira, uma régua. Eu costumo usar a régua de patchwork, ela dá uma estabilidade maior, inclusive auxilia nas medidas, e papel. Eu aqui estou usando um papel craft branco. Se tiver cartolina vai ficar mais encorpado, fica até melhor, fica um molde mais durável, digamos assim. Dá para ser também com folha A4, faz uma emenda com fita adesiva e tá tudo certo, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos traçar uma medida em linha reta que tenha 62 centímetros, tá? Então, faço um risquinho aqui, puxo. Como eu comentei, essa régua tem 50, então vamos ter que acrescentar mais 12 aqui. Mais 12. Aí eu posso puxar aqui, ó, mesmo sem contar, e depois eu venho medindo, certo? Então, até aqui deu 50, dali até o final tem que ter mais 12 para ter 62. Deixa bem retinho, tá? Vou riscar aqui de novo, faço puxadinho aqui. Então, eu sei que daqui até aqui tem que ter 62, tá? Quanto que é a metade de 62? 31. Então, eu venho aqui e marco o meio. Dá para dobrar? Dá para dobrar também, certo? Mas se a gente já tem uma medida fácil, dá para fazer assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar a régua de forma perpendicular, vou encontrar aquele meio que nós traçamos, que é os 31 centímetros, e encosto a régua, escolho uma linha da régua para ficar bem retinha com a linha que nós marcamos no papel. E puxo 22 centímetros, tá? Puxa reto aqui, depois você conta. Então, vamos fazer a contagem aqui. Ó, alinhou o zero lá bem certinho na base, tá? E vem contando, encontrou o 62 aqui, o 22, desculpa, aqui, tá? 22. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, posiciono a régua bem encostadinha ali no 22 e levo até a pontinha que nós marcamos lá no final, tá? E traço uma linha reta. Certo? Essa medida aqui não tem necessidade de vocês fazerem ela por medida. Se daqui até aqui, daqui do meio até aqui a ponta tem 31, e daqui do meio até aqui tem os 22, vamos botar aqui, ó, 22. Então, essa medida daqui até aqui tem que ter a mesma para todo mundo, que vai dar 37, 38, tá? Vou anotar aqui igual, 38 centímetros. Agora venho e faço a mesma coisa, traço lá do cantinho, estão vendo aqui o cantinho? Bem aqui no cantinho, deixa eu só marcar ali bem certinho a ponta. Tá? Marca de lá do cantinho até o 22 de novo e traça a outra linha reta, certo? Prontinho. Agora é só recortar, tá? Deixar ele bem bonitinho, para quando nós formos fazer bandana novamente, nós termos o molde e não ficar uma com cada tamanho, né? Aqui tá o nosso molde, muito simples, muito prático de fazer. Nós vamos passar agora esse desenho do molde para o tecido e nós vamos costurar no risco, tá? Então, eu vou frisar bem, nós vamos costurar no risco. Então, nós vamos desenhar esse molde no tecido e não vamos recortar o tecido exatamente onde estiver o desenho do molde. Temos que recortar o tecido um pouquinho maior.
Bom, agora de posse do nosso molde lindo, maravilhoso, eu vou riscar o tecido. Aqui eu vou fazer tanto a frente quanto o verso da bandana com tecido liso, porque eu vou bordar a frente, tá? Mas se vocês não vão bordar, eu aconselho fazer com um tecido estampado, a menos que a mamãe ou o papai do pet peçam para vocês que seja liso, né? Aí fica a gosto do cliente. Mas se vocês vão ter a pronta entrega, o estampadinho sempre chama mais atenção, né? Então aqui eu vou traçar o risco, eu uso aqui a caneta que apaga com o calor do ferro ou o giz que também apaga com o calor do ferro, tá? Sempre façam o teste antes de riscar no tecido direto. Lembrando que aqui nós vamos costurar no risco e não recortar no risco, tá? A única coisa que nós recortamos no risco foi o molde. Aqui no tecido nós vamos costurar no risco, correto? Então, como que faz? Traça aqui bem certinho a marcação, né, do molde. Eu tô colocando a régua, não tem necessidade de colocar a régua em cima do tecido, tá? Eu tô colocando porque como meu molde é de um papel mais fino, ele tá meio se torcendo, querendo formar um cachinho. Ó, se apresentando, né? Mas tá tudo certo. Então, aqui eu tenho o risco já no tecido. Como eu disse para vocês, eu vou fazer um bordado aqui, então eu não vou recortar ele exatamente na medida. Para não ter erro, o que nós vamos fazer? Quem não for bordar ou quem já tiver com o tecido bordado, corta sempre deixando uma margem aqui maior do que a margem de costura, para ter justamente assim, para não errar, né? Ah, costura um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, dá tempo de ajeitar. Agora, se recortar e ficar torto ou ficar com um biquinho, daí já era capaz de perder o tecido, certo? Então, agora eu vou bordar esse aqui e já volto para fazer a finalização da peça com vocês. Bom, pessoal, eu já bordei. Olha que coisa mais amada. Eu tô apaixonada, gente. Eu sou apaixonada por cada peça que eu faço, tá? Não importa a cor, não importa o motivo do bordado ou do não bordado, mesmo que não tenha bordado, eu sou apaixonada por todas as peças que eu faço. Aqui até tá dando pra ver melhor o tom de azul, eu acho, do que antes lá no molde. Mas enfim, já bordei, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o lado direito, que é o lado que tem o bordado. Vocês podem ver que eu já até cortei aqui, ó, a parte que vai ser o avesso, né? Como eu tinha comentado, vai ser a mesma cor, tá? Então, nós vamos pegar direito e vamos virar para baixo, ó. Virei aqui para baixo, eu redesenhei o molde no lado avesso também, tá? Antes eu tinha marcado o lado direito, aqui tem a marcação para vocês verem, ó, marcação do lado direito, para poder marcar o bordado, né, o centro do bordado. E agora, então, eu desenhei o bordado também, o molde também na parte de trás, tá? Aqui tá o verso do bordado. Deixa eu só tirar essas linhas aqui, pronto. Aqui tá o verso do bordado, então. E agora, eu aconselho a alfinetar, para o tecido não dançar, não ficar nada fora do lugar, tá? Podem ver que o tecido de baixo tá bem maior do que o tecido de cima, já para evitar erros, né? Ter uma boa margem de segurança, depois nós vamos refilar antes de desvirar a peça. Então, nós vamos passar uma costura toda a volta aqui no risco, tá? Do molde, e vamos deixar uma aberturinha, essa para desvirar a peça. Essa aberturinha, tanto ela pode ser aqui embaixo, aqui em cima, o lugar que vocês acharem melhor, tá? Aqui não tem regra, é como ficar melhor, mais fácil para quem está fazendo. Eu vou alfinetar, mas pode ser alinhavado também. Então, agora com a peça toda alfinetada, ó, toda alfinetadinha, tanto pode usar o alfinete para patchwork, quanto o alfinete comum, tá? Eu, quando tô passando a costura, eu retiro o alfinete, eu não gosto de passar por cima, porque às vezes pode quebrar a agulha da máquina, tá? Então, agora nós vamos pra costura. Eu vou deixar um espacinho aqui em cima sem costurar, tá? Que é por onde a gente vai desvirar a peça.
já passei a costura em toda a volta, né, em cima do risco, deixei um espacinho aqui sem costurar, que é para podermos desvirar a peça. Agora eu vou refilar, tá? Tanto pode ser cortado com a tesoura quanto no cortador. Eu vou cortar no cortador. Bom, então aqui eu já tô com a peça refilada, tá? Então vocês podem ver, eu cortei mais ou menos um meio centímetro depois da costura. E aqui nas pontinhas, eu corto sempre com a tesoura bem próximo da costura, para quando desvirar não ficar aquele amontoado de tecido aqui nesse espacinho menor que de costura por fora, para não ficar embolado, tá? Para ficar bonito. E depois, quando desvirar, nós vamos ajeitando com um alfinete ou um desmanchador, bem com calma, para não desmanchar essa costura, para que fique bem assentadinho o biquinho aqui, bem bonitinho. Aqui embaixo também eu recortei, tá? Bem, ó, bem próximo ali dos pontinhos. Cuidem para não recortar os pontinhos, tá? Ó, bem próximo. E agora nós vamos desvirar a peça. Como eu disse para vocês, ó, para desvirar eu uso o auxílio de um desmanchador com cuidado, tá? Para não perder o que tu já fez, para não descosturar, para não rasgar a peça. Aqui tem que ter calma, gente, tá? Não adianta querer fazer correndo, fazer mal feito, tá? Então, com muita calma, vai puxando ali, ó, bem delicadamente, devagarinho, tá? Que tudo vai se ajeitando aqui, para ficar tudo bem assentadinho, para ficar o bico bem bonitinho ali do desvirado, tá? Tem um outro macetezinho, que é costurar uma linha. Na hora que tá costurando, faz uma voltinha de linha para depois puxar. Eu vou ser bem sincera, eu sempre esqueço de fazer isso, tá? Então, depois eu fico aqui desvirando assim, com muita calma. Agora, por esse buraquinho onde nós desviramos a peça, primeiro de tudo, eu vou assentar toda essa costura aqui no ferro, tá? Nós vamos passar, deixar tudo bem assentadinho. Aqui é onde tem a costurinha, se nós só passar o ferro assim, vai ficar dobrado, não vai ficar bom, tá? Então, tu vem aqui, ó, com o dedo, com a mão aqui, ó, e vai ajeitando a costura para passar no ferro, tá? Para ficar tudo bem assentadinho. Eu vou passar e já venho mostrar para vocês. Assentei todas as costuras, ó, bem assentadinhas no ferro, tá? Tudo bem bonitinho, bem arrumadinho. O que nós temos que fazer? Fechar essa costurinha, esse buraquinho que ficou aberto, que foi por onde nós desviramos a peça, né? Então, eu vou passar uma costura aqui de acabamento toda a volta, mas eu não vou passar tão pertinho assim, tão na beiradinha. Então, se eu não vou passar tão na beiradinha, eu tenho que fazer o fechamento desse buraquinho. E eu prefiro fazer com ponto invisível, tá? Tem pessoas que chamam de dobra de agulha, eu chamo de ponto invisível, é a mesma coisa. Certo? Então, eu vou fazer essa costurinha, mas se você quiser passar uma costurinha bem na beiradinha, não precisa fazer com ponto invisível, tá? Só tem que se certificar de que aqui vai ficar bem fechadinho, para não ficar saindo para fora depois o tecido e abrindo um buraquinho ali, certo? Então, eu vou fazer, primeiro de tudo, a costurinha aqui fechadinha do ponto invisível. Então, terminei aqui a costura com o ponto invisível, depois vou passar no ferro para ela ficar bem assentadinha, tá? Agora, nós vamos passar a volta toda aqui do trabalho com um pezinho de máquina. Eu prefiro passar com um pezinho de máquina, porque quando a gente passa a costura muito na beiradinha, qualquer pontinho que fique torto, ou mais para lá, ou mais para cá, ou menorzinho, ou maiorzinho, vai se ver de longe. Então, eu prefiro passar um pouquinho mais distante da borda, que eu uso um pezinho de máquina, tá? Que nesse caso aqui da Industrial é 0,50, né? Então, eu uso ele, certo? Vou passar toda a costurinha. Vou usar aqui linha branca em cima e embaixo. E assim ficou a nossa peça finalizada. Olhem que encanto que ficou. Gente, olha que amor. Tô apaixonada.
com amor, não ficou? Então, essa foi a nossa aula inaugural aqui do canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se eu te auxiliei de alguma forma, ou com o molde, ou no molde de cortar, de costurar, deixa um like, se inscreve para fazer parte da Patti Pattucci. Aqui não vai ter só passo a passo, tá? Já vou avisando. Vai ter receitinha, vai ter conversa e tudo mais que vocês quiserem tratar. Só não vai ter dancinha, tá, gente? Dancinha realmente não é comigo, certo? Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter participado. Beijo, até o próximo vídeo.